Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos na nossa live de hoje. Nós temos o prazer de receber a profissional fisioterapeuta Rafaele Panza com o tema A prática de atividades físicas e seus benefícios. Aguardando ela entrar, nossa convidada. Assim que vocês forem entrando, podem colocar suas perguntas, as sugestões de vocês. E como que vocês estão nesse momento de reclusão, de quarentena, com relação a se exercitar, atividades físicas, vocês estão praticando? Vocês estão dedicando um tempo para esse momento? Vocês estão se propondo a realizar ações para a qualidade de vida de vocês? Seja bem-vinda, Panza! Aguardando. Olá, Panza! Ei, amiga, tá me ouvindo agora? Estou bem, estou te escutando super bem. Primeiramente, eu queria te pedir desculpa, porque teve um erro técnico aqui, o celular não quis pegar o áudio. Tá tranquilo. Tudo bem com você? Tudo bem Bem com com vocês você? aí? Tudo ótimo. Tudo Seja jóia. bem, Vim Panza. até de lencinho em sua homenagem. Eu vou apresentar essa incrível profissional para vocês. Rafaele Panza, ela é uma fisioterapeuta que está. A gente tem que ter colinha, né? Para poder apresentar, porque o currículo é extenso. Então a gente, a gente Gostei. faz a observação. Ela já é uma fisioterapeuta, só que está se especializando em fisioterapia respiratória, um tema muito importante pela da Faculdade de Ciências Médicas, né? Uma das instituições que é referência nessa área. E ela já trabalhou em várias clínicas, como a Ortoclinic, que é a maior clínica de ortopedia aqui do Vetor Norte da nossa cidade, de BH. Ela faz atendimentos a domicílio. Eu acredito que deve ter quem necessitar pode depois entrar em contato. Eu vou deixar o arroba dela aqui, pedindo maiores informações. E ela faz atendimento aqui na região do Santa Mônica, também numa clínica, que chama Clínica Santa Branca, né? Eu convidei a Rafaele Panza para participar de uma conversa aqui com a gente. Eu sei que é um assunto muito extenso, tá, Pan? Ele é um assunto de muita complexidade. É interessante dispor um momento para as pessoas, até elas criarem uma consciência mediante a situação e a importância que é esse momento e valorizar também toda a percepção profissional, né? No Com yoga, certeza. nós trabalhamos muito a questão da habilidade, de qualidade de vida, e vários exercícios respiratórios que recebem o nome de pranayama, né, para fortalecer Sim. de toda uma estrutura da pessoa física quanto mental, né? E aí eu trouxe você para falar um pouquinho para a gente sobre essa questão de qualidade de vida, sobre a questão de atividade de exercícios físicos regularmente, porque nós temos um público atual que está de quarentena, que está de recluso nos seus lares, que precisaram readequar várias questões pessoais e profissionais. Muitos deles não podem ir na academia,
não tem a mesma rotina. Nesse momento de quarentena, né? É um momento que as pessoas estão nos seus lares, por um período bem maior do que de costume. E a gente percebe também que é aquela questão que as pessoas elas estão se percebendo mais cansadas, mesmo estando de quarentena, estão se sentindo mais afobadas, mais estressadas e se movimentando menos. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua visão com relação à importância, né, da qualidade de vida e dos exercícios físicos regulares, mesmo em reclusão, né? A palavra é sua, Gabi, Clãs. Oi. obrigada pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com você, estar acompanhando o seu crescimento no Samadhi com Gabi. E cada vez eu fico mais orgulhosa do seu trabalho, tá? Eu também, Clãs. Eu queria falar um pouquinho, quando a gente fala de atividade física, a gente está buscando um bem-estar físico. E quando a gente aborda o tema bem-estar físico, se a gente for olhar o que nós temos de referência pela Organização Mundial da Saúde, o bem-estar físico ele tem 4 esferas que compõem ele, que é o bem-estar físico do corpo, o mental, e são 3, gente, desculpa, o bem-estar físico do corpo, o mental e o social. O bem não significa que a gente está livre de uma doença. Deu uma... Consegue me ouvir e me ver agora? Lindamente. Então tá dando certo. Tá. O ruim é que hoje... Pode falar. O ruim é que por ser feriado, todo mundo está usando a internet, né? Então a gente tem esses contratempos. Não tem problema, eu estou aqui para escutar. Então, voltando no que a gente estava falando, quando a gente fala de bem-estar físico, bem-estar, a gente fala de 3 tipos: o físico, o mental e o social. Sim. Não adianta a pessoa pensar que o bem-estar é só um bem-estar da ausência de estar doente. Se eu não estou bem com o meu corpo, se eu não estou bem com quem eu convivo, e se eu não estou bem fisicamente ausente de doenças, eu não estou na minha forma plena de bem-estar. Você consegue entender? Uhum. Então, quando a gente fala de uma atividade física, ela entra muito na esfera do bem-estar físico, mas que vai influenciar o social, porque antes da quarentena nós fazíamos atividades em grupo, né? Ou na academia, ou uma coletiva. Nós tínhamos esse social que hoje é o que atinge o nosso bem-estar. Que é o lado da balança que ficou desequilibrado. Então, o que a gente vai fazer? Porque na quarentena é possível fazer uma atividade física junto com algum amigo? Nós podemos usar as videochamadas, né? Fazer uma chamada junto com um amigo e ir praticando as atividades físicas. Sim. Mas quando a gente fala de atividade física, o que eu preciso ter para que aquela atividade seja muito proveitosa para mim? Eu preciso, primeiramente, ter tido uma boa noite de sono, porque o sono, ele influencia a nossa capacidade de nos exercitarmos depois. Eu tenho que ter uma boa alimentação e eu tenho que reservar no meu psicológico que agora aquele momento é de atividade física. Não é o momento de eu ir arrumar casa, não é o momento de eu distrair com outra coisa. É o momento da atividade física. Uma coisa que eu tenho observado no meio das pessoas que eu conheço, Gabi, não sei se está acontecendo com você, é a quebra do ciclo. Por estarmos muito tempo em casa,
Tem vezes que eu vou dormir 3 horas da manhã achando que é 11h30 da noite, porque a gente está quebrando esse ciclo de dia e noite. E quando a gente vai falar do efeito da atividade física, a gente tem que pensar, Gabi, em 2 efeitos que acontecem. O efeito que a gente sente na hora, que a gente chama de efeito imediato, e o efeito crônico, que quando a gente fala crônico, é o que você vai ver ao longo do tempo. E o que acontece? Quando a gente se refere ao efeito imediato, eu estou falando que durante a atividade física, a minha frequência cardíaca, eu vou sentir que o meu coração está disparado, eu vou sentir que a minha respiração aumenta, eu vou sentir uma sensação, assim, de ação maravilhosa. E durante o dia, após a atividade... Travou, mas voltou. Por isso que eu perguntei se estava tudo tranquilo, que deu uma sumidinha aqui. A gente vai monitorando. Né? Então, o que eu tenho que pensar? Durante a atividade física, na hora, eu tenho pequenas doses de adrenalina que são lançadas na minha corrente sanguínea, que vão me motivar na medida que o meu exercício pede. Eu não vou liberar pequenas doses, porque se o meu exercício for leve, eu não preciso de uma grande dose, eu preciso de uma dose pequenininha. Então, eu tenho o sistema nervoso trabalhando aí e o sistema hormonal trabalhando em conjunto. Quando eu falo do sistema nervoso, lembra que a Priscila falou na segunda do sistema simpático e do parasimpático? Eles vão trabalhando junto, inclusive, beijo para a Pri, saudade dela. O sistema nervoso central, ele vai trabalhar tanto no parasimpático e no simpático, em dosagem. Quando um puxar muito, o outro fala para ele, parasimpático, calma aí. E eles vão em equilíbrio. E o que acontece? O sistema hormonal, ele vai reagir de acordo com o que o corpo vai falando para o sistema nervoso. Se o sistema nervoso simpático dá uma disparada, o parasimpático vai falar assim, calma, vamos parar esse exercício, vamos dar uma respirada. Não é que a Pri falou? Então, as alterações que eu tenho dos efeitos dos meus exercícios, que a gente percebe na hora, é sempre a alteração respiratória e a alteração cardíaca, que a gente tem a sensação durante o exercício. Até no yoga, se você faz uma aula muito intensa, você sai de lá muito agitado. Afobado. Sai afobado, muito agitado e o quê? Extremamente alerta, não é? Porque a gente tem muita adrenalina circulando naquele momento. Então, a gente ainda está com o efeito da adrenalina. Mas, passado algumas horas, a gente não tem aquela sensação de nossa, eu dei uma freada, que eu estou muito calmo. Essa sensação se dá porque a gente tem a liberação da endorfina. A endorfina, ela vai ser responsável por essa sensação ao longo do dia, trago pelo exercício, como uma sensação de prazer, de bem-estar. Você consegue ver isso nas suas aulas, amiga? Total, amiga. Total. E é interessante ter essa visão científica, com respaldo teórico e científico, até mesmo para os alunos entenderem essas particularidades. Porque às vezes só o executar e seguir só os comandos não tem essa amplitude de consciência, né? Então a sua fala está sendo de grande importância para quem pratica e para quem quer começar a praticar. Quando eu faço, um exemplo, estou na minha aula de yoga. Durante a aula eu estou fazendo alongamento. O meu sistema muscular, quando ele alonga a fibra do músculo, ele manda uma informação para o sistema nervoso para que ocorra um relaxamento daquela fibra, para que eu não tenha uma lesão.
Então, quando a gente cita a respiração, ela é muito importante, porque se eu respiro de forma afobada, o mecanismo que vai para o meu cérebro é um mecanismo de fuga. Tipo assim, olha, eu tô precisando, eu tô aflito, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Então, quando a gente fala respira fundo e solta devagar, é para a gente dar um tempo para a mente entender que nós estamos em um momento de atividade física. Sim. Só que o que hoje eu vejo, Gabi, muito errado por parte das pessoas. No consultório, a gente trata e reabilita pós-cirurgia ortopédica, pós-cirurgia cardíaca, e a gente dá orientação para o paciente. Faça a prática de alguma atividade física. Aí, o que a gente tem de referência hoje na literatura? Uma boa atividade física, para ter efeitos para o corpo a longo prazo, ela tem que ter uma frequência mínima. Que frequência mínima é essa? Eu não posso fazer menos que 3 vezes por semana. Se eu não faço 3 vezes por semana, o meu corpo ele não vai ter incentivo central. Voltou. Então, só recapitular. Se eu não faço 3 vezes por semana as atividades físicas, o meu corpo não recebe o estímulo constante que a gente precisa para que haja mudança. Tá, eu vou fazer 3 vezes 15 minutos? Também não vai resolver. Porque o que a gente também tem de indicação? Que são no mínimo 3 vezes por semana e no mínimo 30 minutos. Essas atividades neste tempo mínimo e nesta intensidade mínima são capazes de produzir no nosso corpo a longo prazo, e quando a gente fala longo prazo, é a partir de 3 meses. Efeitos. Mas efeitos onde? Não tem aquele exercício, aquele alongamento horrível, porque eu não sei de vocês, gente. Eu sou muito encurtada. Deus é testemunha que eu sou muito encurtada. E se eu fizer um alongamento uma vez por semana durante meses, não vai mudar minha vida. Eu tenho que fazer no mínimo 3 vezes por semana, durante uma aula, e me dedicar naquilo ali para que eu realmente tenha resultado. Então, uma coisa que você pode até contar pra gente. Qual é o exercício que você teve mais dificuldade para fazer na sua vida, Gabi? O meu é questão de abertura. Até eu entender que a respiração era importante. Porque na época, o professor que eu tinha não soube explicar a importância da respiração. E eu fui aprender só no yoga. E depois, com conversas com minhas amigas fisioterapeutas, aí pude ampliar essa perspectiva e ver o quanto é importante em todos os sentidos. Tem um exemplo que eu gostaria de dar de você, que eu achei muito legal. Eu acompanhei você conseguir crescer nesse exercício. Você lembra aquela... Eu não sei o nome certo, me perdoe a ignorância dentro da sua área. Mas você sabe aquele objeto que você usa para inverter e ficar de pés para cima, apoiando os ombros? O Up Fitness. Você demorou um tempinho para conseguir ele, não foi? Para criar estabilidade, sim. Por que você demorou para criar estabilidade? Porque você precisava de uma adaptação muscular. Você precisava que o seu corpo entendesse a atividade física, processasse aquela atividade e conseguisse te dar força e resistência para você executar aquele exercício. E quando eu falo de força e falo de resistência, eu não vou ter ganhos dentro destes dois campos em menos de 3 meses de exercício.
Porque é igual na fisioterapia, né? Chega um paciente pós-cirúrgico, ele já acha que no outro dia ele vai voltar a correr, que a vida dele vai voltar ao normal, mas isso não acontece. E eu É não um sei se você processo, tem, né? eu não sei se você tem isso com seus alunos. Lá no Pilates, eu tenho isso com as minhas alunas. Elas já chegam querendo pendurar de cabeça para baixo. Mas eu não E- aprendi a ficar nem sentado. Pois é, e é uma construção, né? Você vai criando uma consciência corporal para, além de você entender a postura, o movimento, todo o contexto, você criar estabilidade, você criar força muscular e você aprender a respirar na hora certa e vários. Travou um pouquinho? Parou? Travou? Oi, Força voltou. muscular. A força muscular, a respiração no momento adequado para poder executar com eficiência o que se quer, o que é pedido, né? Então, eu acredito que é muito importante nesse sentido. E a questão do respiratório, a gente já conversou muito sobre isso, né, Panza? Sobre a questão Uhum. respiratória. É, Várias. Nós trocamos figurinhas. e essa questão do respirar, até mesmo a Priscila fez uma live na segunda-feira, ele é de grande importância em todos os sentidos para a vida da pessoa, né? Não só no momento do exercício, mas para a vida, né? E Com certeza. o que que você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa questão do aparato respiratório relacionado aos exercícios? Quando a gente pega os exercícios, eles vão trazendo força. A gente consegue adotar uma melhor postura. E qual que é a importância da gente ter uma postura bacana? Eu facilito a minha dinâmica respiratória. Porque se a gente for parar para pensar, nós respiramos 24 horas, estando acordado ou estando dormindo. E se você parar para se conscientizar que aquela musculatura está em trabalho constantemente, não é legal a gente forçar ela ainda mais. Então, quando eu faço exercícios de respiração, em que eu puxo o ar, seguro 3 segundos, 4 segundos e depois solto devagarzinho, eu estou ajudando aquela musculatura a se fortalecer. Eu vou trabalhando aquela musculatura. E na medida que a gente vai trabalhando a musculatura, ela vai se tornando mais resistente. Então, um exercício em que eu fadigava muito rápido, eu vou conseguir executar ele com mais tempo. Ah, E o que que isso é bom? Um link que a gente tem hoje, Gabi. Dentro da minha área respiratória, eu vejo hoje que a Covid-19, o sistema que ela mais acomete é o sistema muscular respiratório. Se eu, dentro da minha aula de yoga, trabalho os exercícios respiratórios no pranayama, né? sim. E esses exercícios, eles vão fortalecer a minha musculatura respiratória. Ela já tem uma força e a partir do momento que eu faço exercícios para estes músculos, eles ficam ainda mais fortes. Isso me favorece em qualquer situação que eu tenha uma dificuldade respiratória, aquela minha musculatura, ela vai ter uma resistência maior. Não significa que eu fico imune a doenças respiratórias. Significa que eu vou ter um preparo físico melhor e vou conseguir lidar melhor com aquela situação. Sim, total, total. E quanto melhor. E é aquela questão da consciência, né? Se você se prepara antes de ter o problema, é muito mais fácil o pós, né? A recuperação, o pós-operatório. Agora, quando o corpo ele já está fragilizado, ele está com uma certa carência de algo,
a recuperação ela fica um pouco, demanda um tempo maior, ela fica mais complicada em alguns casos, né? Com E, certeza. e nem sempre é o que você falou, a questão do imediatismo. É esperar e respeitar o processo, né? Não é Não aquela questão, mesmo. eu vou fazer a postura de cabeça para baixo hoje. Não, é um processo, você vai construindo, fortalecendo e assim até chegar no objetivo. Quando menos espera, acontece, né? O benefício de... Justamente. E por que que isso é muito importante? Ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo força, perdendo muita coisa. A gente não fala que os idosos são bem delicados, porque Sim, eles são mais frágeis e tudo mais. sim. Só que eu vou te contar uma curiosidade, Gabi, e que Ah, assim é chocante e ao mesmo tempo é preocupante. meu Deus. Gente, segura, segura que lá vem. A partir dos 35 anos de idade, a nossa musculatura respiratória já começa a sofrer perdas. Pois é, ainda bem que eu já tô no mundo do yoga. Quando a gente pega o sistema ósseo, que a gente vai começar, tem gente que começa a apresentar fragilidade depois dos 80. Imagina alguém que é sedentário, não faz atividades físicas, no 80 ele começa a apresentar perda muscular, perda óssea e tudo mais. Mas antes disso, desde os 35 anos de idade, ele já vem apresentando perdas de força no sistema respiratório. Sim, Então, quando a gente fala para a população, gente, procura uma atividade física, e isso eu falo para todos os meus pacientes, até depois da alta, eu falo, pessoal, quem não gosta de academia, vai para um pilates, vai para um yoga, vai para uma hidroginástica, mas não para, porque o sim. sedentarismo, ele cobra um preço alto quando a gente já está bem mais à frente. Então, Rafa, eu não gosto de academia, eu não gosto de música, não gosto de agitação. Vamos fazer um yoga. Eu quero tentar algo diferente. Vamos fazer um pilates, vamos buscar opções para não ficarmos sedentários. Inclusive, a minha sedentária número 1 do coração está na live, né, Júlia? Bora fazer exercício. Olha o puxão de orelha familiar. Então, é muito importante, viu, Gabi? E uma coisa que eu gostaria de ressaltar também com você é que o trabalho do yoga na terceira idade traz resultados assim muito bons. Um grupo de yoga na terceira idade, a gente consegue trabalhar com eles muita coisa que eles precisam. Sim. E isso é muito importante. Sim, eu já faço atendimentos. E se vocês que estão aqui na nossa live tiverem alguém, um familiar, um amigo que precise de um atendimento fisioterapêutico, indico a Rafaele Panza. Se você ainda tem alguns horários disponíveis, né, Panza? E Tem. quem tiver interesse de se aventurar, se propor a se permitir a fazer um yoga, pode depois me mandar um direct que a gente conversa e responde em tempo hábil, né, Panza? E essa questão do, Ei, do mãe! exercício. Tá. Minha mãe tá ficando minha filha moderninha, olha ela aqui na live. Sou fã da sua mãe. E essa questão da frequência, da regularidade do exercício físico, e aquela questão também, né? Às vezes bate aquela preguiça, aquele desânimo, né? Eu vejo muito pessoal falando assim: Gabi, eu não vou fazer hoje não, porque mesmo online, mesmo você ali, eu sei que o online não substitui o presencial, né? Não. Não substitui. Mas é uma alternativa encontrada para não ter o corte. Porque a partir do momento que a pessoa ela para, o paciente, o aluno, ele para aquele processo que foi construído desde lá, ele é capaz até de retroceder o que ele conquistou, ele perdeu o que ele conquistou, dependendo da atividade que é feita. E a Com uma regularidade e a semana, Gabi. consistência. Hã?
Se eu falto no Pilates ou no yoga uma semana, vamos supor que o meu yoga era segunda, quarta e sexta. Se eu faço uma semana, a minha linha de crescimento, minha linha de desenvolvimento, ela vai ter uma baixa, porque eu parei. E quando a gente fala que o corpo ele perde muito rápido, a gente não está brincando. Na mesma forma que a gente vai ganhando crescente, a gente perde na medida que a gente para. Sim, porque o corpo ele adapta à situação. Né? Ele pensa, olha, ela parou de movimentar, então vou dar uma reduzida aqui, porque é aquela questão. Ele se adapta ao que você oferece. Se você não oferece mais a regularidade, ele busca outros mecanismos para se manter. E essa adaptação ela é crônica, ela é ao longo do tempo. Aí essa E palavra uma é tão coisa, forte, né? Nossa, é crônica. Ai, meu Deus, acabou. uma coisa que eu acho legal da gente, de você incentivar os seus alunos e que eu também faço com as minhas alunas no Pilates. Eu passo no primeiro dia do mês um exercício muito difícil. Na cabeça delas, aquele exercício é muito difícil. E ao longo do mês, eu vou trabalhando com elas outros exercícios que preparam a musculatura para aquele exercício inicial. Sim. No final do mês, a gente tenta fazer aquele exercício de novo que ela julgava ser impossível. E quando ela pega e faz o exercício que ela acha tão fácil, ela fala, meu Deus, eu não sabia que esse exercício era tão fácil. A gente foi se preparando, a gente foi ganhando força muscular, a gente foi ganhando resistência. Nós fomos nos adaptando para aquela realidade. Então, quando a gente fala das adaptações corporais, que elas levam 3 meses, elas vão sendo crescente. Não vai ser no terceiro mês eu vou ganhar tudo. Ao longo dos meses eu vou ganhando de pouquinho a pouquinho. E eu paro de cansar. Tipo, nos primeiros 10 minutos de aula eu já estava morta. Agora eu vou começar a morrer depois dos 30. Antes eu não conseguia fazer um exercício X. Hoje eu já consigo fazer 10 vezes aquela repetição do X, porque hoje eu tenho força para isso. Hoje o meu sistema respiratório está muito melhor do que quando eu comecei, porque o ato de respirar corretamente dentro do exercício e que a gente, professor, fica de chato, respira, puxa pelo nariz, solta na boca, incentiva e potencializa o trabalho muscular, porque quando eu respiro, o oxigênio, ele nutre. Ele cai no na minha corrente sanguínea e ele vai nutrir a minha célula para ela potencializar através do oxigênio o metabolismo dela. Quando eu potencializo o metabolismo celular, eu potencializo o meu exercício. Então, a respiração, ela está muito vinculada ao meu ganho na atividade física. E acredito que, às vezes, o não fazer o exercício também parte do pressuposto de um bloqueio que a pessoa tem, um bloqueio mental. Ela é capaz, é como você falou, é um processo, tem que aguardar, tem que ter a repetição e a frequência. Só que às vezes a pessoa ela já está tão fragilizada mentalmente que ela, por alguma situação ou por algum contexto, que ela não se permite realizar, ela não se permite ter essa frequência e às vezes nem iniciar o processo. Ela não se permite porque acha que vai ser difícil, que não vai dar conta, que vai doer mais e não dá continuidade. Então, isso e nós já temos a conscientização como professores, como instrutores, como fisioterapeuta, que o ganho é gradual. Então, quando nós propomos um exercício, é que nós sabemos que nós fomos trabalhando para que aquele exercício fosse alcançado. Então, a gente não pega assim e fala, faça isso. Nós estamos te moldando para que você seja capaz de fazer aquilo. Sim. E é uma parceria, né? O paciente, o aluno,
ele precisa acreditar e seguir as orientações, porque quem está ali no comando de frente, o professor que está orientando, o profissional da área da saúde que está acompanhando o processo, ele tem ciência do que está propondo. Então, cabe a criar essa parceria e esse vínculo também, né, de constância. Com certeza. E de crença, né, de acreditar que vai dar certo e fazer. É o fazer. O Léo até falou isso na live dele. É o fazer, se permitir fazer. Né? E uma coisa que eu queria te perguntar, Panza, sobre se você sugere algo para os espectadores que estão aqui, os nossos seguidores. Para quem chegou depois, Rafaele Panza, ela é uma incrível fisioterapeuta que faz atendimento nas maiores clínicas que tem aqui na nossa região do Vetor Norte. Ela está se especializando em fisioterapia respiratória pela Faculdade de Ciências Médicas. E quem tiver interesse de tirar alguma dúvida após a nossa live, ela vai ficar salva para vocês indicarem para os amigos e assistirem novamente depois. Tem muita coisa que é interessante, buscar conhecimento, né? Porque às vezes as pessoas elas falam muito pelo achismo, por isso que eu fiz questão de chamar uma profissional da área para poder conversar com vocês. E podem mandar um direct, uma mensagem, que ela vai responder com o maior carinho. Ou pode mandar para mim também, qualquer dúvida que vocês tiverem. Quem ainda não segue, por favor, sigam lá depois. Eu vou colocar o arroba dela para vocês acompanharem o incrível trabalho que essa profissional faz. Se vocês tiverem também familiares ou conhecidos que necessitam de algum acompanhamento do fisioterapeuta, super indico essa profissional para vocês. Ela atende Belo Horizonte e cidades da região, né, Panza? Sim, com certeza. O que eu vejo que as pessoas têm dúvida também, Panza, quando fala fisioterapia, o pessoal fala assim, fisioterapeuta, mas eu não machuquei o pé. Uma coisa assim, sabe? É porque quando a pessoa ela não conhece qual é a função do fisioterapeuta, às vezes nem procura. E que tipo de público... Uma coisa que eu vi muito enquanto eu estava na graduação, né? O pessoal me falava, você faz faculdade? Eu falo, faço, estou fazendo fisioterapia. Aí todo mundo, então você sabe fazer massagem? Pois é. A fisioterapia hoje, nós temos vários campos de atuação. Nós atuamos na fisioterapia neurológica, que são aqueles pacientes, sabe aquele vô, aquele tio, aquele tia-avô distante, que teve uma AVE, que teve um derrame, que teve problema do coração. Esse pessoal, nós atendemos, nós trabalhamos com eles. Uma coisa que hoje está muito em alta, mas poucas pessoas sabem. O fisioterapeuta respiratório é quem está tratando junto com a equipe multi os pacientes que estão com a Covid-19. Quando a gente fala... Travou um pouquinho? Eu estava falando que o fisioterapeuta... Tá dando para me ouvir? O fisioterapeuta respiratório, hoje, ele é um dos responsáveis na linha de frente no combate à Covid-19. É ele que está ali manuseando. Travou um pouquinho, Panza. Parou no manuseio. Travou. Travou. Só um momentinho. Travou. Aqui, ó. Tá. Aí falou no... Isso. Só parou em Covid-19. E o que acontece? Hoje, o fisioterapeuta é um dos maiores responsáveis frente ao ventilador. Sabe o ventilador que todo mundo está falando aí nos jornais, que está comprando, que está mandando fazer? Então, somos nós
Hoje somos nós que estamos frente aos ventiladores. E é importante o pessoal saber que desde aquela criancinha que tem dificuldade para andar, você acha que está demorando demais para o seu filho andar, ou você vê que o seu filho sofre muito de problema respiratório, você vive levando no médico. Nós trabalhamos em todas as áreas referente à prevenção e ao trabalho de reabilitação. E quando a gente Sim, fala sim. também, uma ótica que é importante a gente ter, Gabi, é o seguinte: a atividade física, ela não é só um exercício. Ela é um exercício que vai prevenir algumas complicações que eu possa ter. Ela é um exercício que vai estar ali também no campo para me ajudar a me reestabelecer. E ela é um exercício que vai me dar. Mas é um Tá. tempo inteiro conectado. Aí a gente tem essas nuances. Manda um beijo para sua mãe, querida Ágata. Renatinha, sua linda, que saudade. Aguardando a profissional Pans entrar. Você que é, Renatinha? Muita, muita saudade. A gente está falando hoje sobre a questão da frequência de exercícios físicos e os benefícios. Já estou sentindo já a falta da frequência que a gente tinha, né, Renatinha? Aguardando só um momentinho a conexão da Rafaele Panza. Para quem não conhece, ela é uma incrível profissional da área, que ela faz atendimentos tanto em clínica quanto atendimentos domiciliar. E eu trouxe ela aqui porque eu super indico para vocês uma pessoa que tem respaldo no que fala e da forma de trabalhar. E aí depois, quando vocês tiverem oportunidade, voltamos. Vocês procuram, chamam ela no direct para poder conversar, tá bom? E aí, retornando, escutando, Panza? Tô te escutando perfeitamente. Tá ótimo agora a conexão. Vou nem mexer, tô quietinha. Nem eu. Respirar até um pranayama bem devagar. Bem consciente. Justamente. Continuamos. Aí a palavra era sua. É isso que eu estava te falando, que nós atuamos em vários campos hoje em questão de fisioterapia. Não só no que todo mundo acha que é a massagem, né? Sim. Peraí que agora tá pensando a conexão. Oi. Prometo que o meu pranayama vai ser bem Oi, tô devagar. te ouvindo. Então, Panza, fica aí a indicação para quem está nos escutando, quem vai assistir a live depois. Pratiquem exercícios, vejam um exercício, uma atividade que te agrade, e você sinta incentivo de realizar ela com regularidade, com frequência, procurando profissionais que tenham respaldo para fazer as devidas orientações para vocês. A questão. Lembrei de uma questão também. Você já fez atendimento, você realiza, né, Pans, atendimento também para atletas, não é isso? Isso. Tem esse atendimento. Então, se você é um atleta também e necessita desse tipo de orientação, de respaldo, a PANS ela está gabaritada para fazer essa orientação para vocês. Se vocês têm alguém que
possa indicar, é muito bem-vindo. Aí ela dá uma olhada na agenda e tenta encaixar um horário, tá bom? E uma E coisa, assim, amiga, você falou uma coisa que é muito importante. A prática de atividade física, ela tem. oi, pode falar? É muito importante ressaltar que a atividade física tem que ser feita sob supervisão de um profissional qualificado. Porque não é só eu te deixar no aparelho fazendo o exercício, é eu saber se você está fazendo corretamente. Então, galera, é o seu corpo, é a sua vida. Então, cuida bem na hora dos exercícios. Pede orientação, procure profissional qualificado para que você possa se permitir ter a melhor experiência. Exato. Gratidão, Panza. Eu só tenho que te agradecer. Eu sei que esse assunto ele é muito extenso, Eu que te agradeço, amiga, pelo convite. mas eu acredito assim que foi de grande benefício esse início de orientação. Quem tiver alguma dúvida, pode chamar a Rafaele Panza no direct, que ela dá o retorno para vocês. As pessoas que vão assistir a live depois, porque eu sei que hoje a internet está muito tumultuada. E aí eu agradeço a participação de todos vocês que estão acompanhando a nossa websérie. E eu estou à disposição, viu, Gabi? Pode chamar que eu respondo sim, tá? E precisando, gente, estou à disposição. Sim. Gratidão, Panza. Gratidão, Obrigada. amiga. Namastê. Foi Um excelente tarde para todos. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui, gente. Até uma próxima. Beijo, amiga. Beijo. Tchau. Tchau, gratidão. Gratidão.